Doutor, vamos mostrar as imagens? Ali tem algumas imagens? Olha, vamos ver as imagens. Do título 1 que a gente falava inicialmente de pterígio. Então, lembrando... Pterígio é aquele negócio que vai crescendo, a membraninha que vai crescendo por cima da baga do zóio. Exatamente. Ou você tira por razões estéticas, o que não é... Olha lá, esse é daí aquela o que membrana. É o pterígio. Ah, o pterígio. É. Seja um pterígio de moderado avanço... Olha ali como subiu! E se chegar ali no eixo visual, na parte central, há uma perda considerável da visão. Essa pessoa já tem um astigmatismo, quer dizer, um problema refrativo induzido pelo pterígio. Alta irritabilidade ocular, ruptura do filme lacrimal e, naturalmente, vai ser submetida à cirurgia. Aí faz a raspagem daquilo dali, doutor? Faz uma delaminação, é sacado aquele tecido e para você não deixar um espaço vazio, que pode ser terreno fértil para o crescimento de novo pterígio. Pois é, isso que eu ia perguntar, depois tirado volta ou não? Existe uma taxa de recidiva, mas se você fizer um transplante autólogo, preencher aquele espaço com tecido conjuntival da própria pessoa, ou mesmo apenas fizer a rotação de um retalho de conjuntiva, você reduz muito a taxa de recidiva, de retorno da patologia. E sempre vem da parte do nariz para cá ou de fora? Como é que é? Muito mais comum o pterígio nasal, esse que eu mostrei no vídeo, que você tem aqui no canto, perto do nariz, no canto medial. Mas existem os pterígios bilaterais, que são do canto medial e temporal, muito mais raramente só do canto temporal. Sempre tive uma dor nos olhos e se eu pressionar alivia a dor, o que pode ser? Algo grave? Falta de vista? Falta de uso de óculos? Olha, existem muitas dores que na verdade são subjetivas. Existe a dor da astenopia, do cansaço, da fadiga visual, que é justamente o que significa o termo. Pode ser eventualmente uma astenopia, pode ser uma deficiência do filme lacrimal, aí você teria também associado os olhos avermelhados, uma conjuntivite filamentar, que se chama, ou outros fatores mesmo que não sejam oculares, podem ser problemas referidos na região orbitária, que é a região em volta dos olhos. Mas assim é muito inespecífico para responder com exatidão. Doutor Ademar, tem uma telespectadora que diz o seguinte: eu fiquei 2 anos esperando o oftalmologista, agora consegui, faz 2 meses. E aí eu peguei um óculos, mas eu não enxergo nada, tenho que usar uma lupa, o que fazer? Olha, a prescrição de óculos, ela depende de alguns fatores. Dentre eles, as respostas mais ou menos exatas do próprio paciente. Quando você faz os óculos, o par de óculos, e eles não ficam satisfatórios, sempre é recomendado voltar ao oftalmologista que deu origem àquela receita. Uma vez identificado o problema, pedir a correção para a ótica. Via de regra, se a pessoa fez a refração está correta, não existe erro na transcrição das lentes, se as respostas do paciente foram corretas, provavelmente, principalmente se forem lentes multifocais, aquelas que são para longas, médias e curtas distâncias, quer dizer, para todas as distâncias, provavelmente é só um problema de regulagem de altura, onde se encontra o campo de visão inferior. Ou esse campo de visão inferior nas lentes talvez não tenha uma qualidade tão boa. Aí só analisando mesmo para a gente ter uma certeza. Eu não enxergo perto, pode ser glaucoma? Presbiopia. Após os 40 anos de idade, todo ser humano, via de regra, salvo algumas exceções, o míope, por exemplo, é uma exceção. Todo ser humano perde a capacidade de enxergar de perto. Isso tem o nome de presbiopia. Se a pessoa tem menos de 40 anos de idade, provavelmente é um hipermétrope não diagnosticado. Podem ser outros problemas, mas aí nós estamos falando de exceções. Olá, tive uma gravidez de alto risco com hipertensão. Desde então não consigo ler e enxergo bem e às vezes vejo um ponto brilhante. Também já operei a cabeça de um tumor. Pode ser algo? Ela teve uma gravidez de alto risco por ter hipertensão e desde então não consegue ler. Olha, mas ela enxerga bem. Ela deve ter tido o que nós denominamos em medicina pré-eclâmpsia, que é um estado de hipertensão arterial que pode colocar em risco, inclusive, de vida a mãe e o feto, o neonato, no caso. Existe uma patologia chamada retinopatia hipertensiva, que eu não creio que seja esse o caso.
Só que, dependendo da fase que ela esteja do puerpério, ou seja, da recuperação pós-parto, é normal ter um declínio da visão, principalmente para perto, por redução da acomodação visual, que é a busca do foco de visão. Tive que fazer uma cirurgia de intersol. Gostaria de saber como ele se forma e como podemos evitar ou curar. O que é intersol? Vulgo tersol. Vulgo tersol, o que é isso? Chama-se calásio, o termo técnico. Dentro de cada uma das nossas pálpebras, nós temos cerca de 40 glândulas que produzem continuamente gordura. E essa pálpebra aqui? A borda palpebral na saída dos cílios. Uma dessas glândulas entupiu e formou um calásio, que na verdade é um cisto subconjuntival. Aquelas bolinhas que começam a dar aqui assim? Perdão, falei bobagem, um cisto subcutâneo. Aquelas bolinhas. Exatamente. E a pergunta é, se ela fez uma cirurgia, eu gostaria de saber como ela se forma e como pode evitar. Evitar, o que nós recomendamos normalmente é a asepsia dos cílios. Existem gels específicos para isso e das pálpebras também. Mas a pessoa pode fazer em casa. A técnica que a gente usa ou é com escova de dente de bebê ou algodãozinho. Pega o algodãozinho na hora do banho ou na hora que está fazendo a sua higiene pessoal, coloca uma gotinha de shampoo neutro, fechando os olhos, lave externamente a pele palpebral e os cílios, para fazer uma antisepsia e tirar o excesso de gordura da pele palpebral. Normalmente essas pessoas têm associado uma doença chamada blefarite, que é uma condição na pele parecida com uma dermatite, como se fosse uma caspa nos cílios, predispondo ao surgimento dos calásios. Doutor Ademar, quando eu acordo e quando eu acordo, tem uma nuvem no olho, que eu fico quase cego. O que deve ser? Olha, se é o que eu estou imaginando, foi meio inespecífica a pergunta, é muco que nós produzimos nos olhos. Todos nós temos uma determinada quantidade. Se você tem excesso de muco e diminuição da camada aquosa do filme lacrimal, eu vou fazer uma comparação grosseira, como se fosse um chiclete grudado na córnea. Você pisca bastante, tem que mobilizar bastante os olhos depois de 20, 30 minutos, esse fator melhora. Provavelmente é isso que ela está citando, que ela está perguntando. Agora, quando a gente acorda com muita remela no olho, é algum problema? Não? É isso não necessariamente. Não? Você pode ter um excesso de produção, uma redução do filme lacrimal também, como eu disse, ou em casos, às vezes, patológicos. Por exemplo, você está gripado. É normal você ter um acúmulo de secreção lacrimal a mais do que teria numa condição de normalidade. Nossa. Doutor Ademar, o olho seco, síndrome, pode causar glaucoma? Não. Não? A síndrome de olho seco, ou síndrome de Sjögren, ela causa bastante desconforto, os olhos avermelhados, sensação de ardência, às vezes visão turva, não, mas não há relação qualquer com o glaucoma.